Pronto, pessoal? Podemos começar? Continuar? Sim. Sim. Então vamos lá. Bom, então para a gente finalizar, a gente vai falar da Esparta. A grande diferença de Esparta, como eu falei para vocês lá no comecinho, é que Esparta é muito mais preocupada com a questão física do que com a questão da intelectualidade. Tá? Mas isso é um assunto que a gente vai tratar no próximo capítulo, que a gente vai falar dessa diferença filosófica, vamos dizer assim, tá? O modelo de organização política radicalmente diferente de Atenas. Lembrava os sistemas oligárquicos. Então, enquanto em Atenas a gente já tem a democracia, em Esparta continuava a oligarquia. Então, mandava os grandes fazendeiros, os grandes nobres, que tomavam conta do poder. A sociedade espartana contribuiu para que a democracia nunca se estabelecesse naquela cidade-estado. Então, olha a diferença. Né? Enquanto em Atenas houve tanta preocupação com a democracia e tornar ela algo assim pública e para que todos tivessem acesso, em Esparta isso não foi pensado. Pelo contrário, foi feito de tudo para que eles não tivessem acesso à democracia. 3 grupos hierarquicamente separados tomavam conta da vida social em Esparta. Daí o professor elaborou para vocês essa pirâmide social. Então, de baixo para cima, a base da pirâmide, né, a grande quantidade da população, formada por ilotas, que eram os servos que ocupavam os campos. Depois, no meio da pirâmide, a gente vai encontrar os periecos, que ocupavam uma posição inferior aos espartanos, mas tinham liberdade limitada. Desfrutavam do monopólio da produção e do comércio. Né? Então, eles tinham o comércio exclusivo e a produção daquilo que produziam. E desfrutavam do monopólio, né? Então, exclusivo da produção, só eles produziam e também faziam comércio. E os espartanos, que eram os nobres de nascimento, politicamente privilegiados. Eram os únicos que tomavam parte das decisões políticas dentro da cidade-estado de Esparta. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Constituição política. Era formada por 2 reis, oriundos de famílias nobres, de um conselho denominado Gerúsia, formado por 28 anciãos, mais 2 reis, todos com mais de 60 anos. Então, era uma assembleia bem ampla, né, que formava a constituição política dos espartanos. Também fazia parte uma assembleia chamada Ápela, composta por espartanos com mais de 30 anos, com direitos limitados que os cidadãos atenienses. Então, eles tinham 3 fóruns de debates. Tem alguém com o microfone aberto, gente. Vamos fechar, por favor. E 5 éforos, magistrados eleitos por um ano, poderosos, interferiam até nas decisões do rei. Então, nós tínhamos uma estrutura de governo que se formavam da seguinte proporção. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui para vocês entenderem. Então, a gente tinha uma gerúsia, a gerúsia, formada por 28 anciãos, mais 2 reis, todos com 60 anos de idade, mais de 60 anos de idade. Depois nós tínhamos uma ápela menor, né, com homens com 30 anos de idade. E depois nós tínhamos o éforo, 5 éforos. 5 pessoas
que participavam do éforo aqui. 2, 3, 4, 5. E esses 5 magistrados, eles tinham poder tão grande que às vezes interferia até no poder do rei. Essa era a constituição política de Esparta, tá? Só que o povo não participava, a população simples estava longe de participar dessa organização, tá? Aqui a gente tem uma ruína da cidade de Esparta. Esparta nunca experimentou o sistema democrático. A sociedade espartana era hierarquicamente aristocrata, fundada na distinção entre homoioi, cidadãos iguais, e periecos e ilotas. Politicamente, Esparta caracterizou-se por um rígido conservadorismo. Então, quem era rico, quem era pobre, quem mandava, mandava, e quem não mandava só obedecia, né? Não participava de nada da vida pública. Resumindo, espartanos tinham um sistema político de monarquia dual, né? 2 reis. Éforos, representantes da aristocracia, contrabalançava a autoridade do rei e da gerúsia. Um sistema era reflexo do espírito conservador dos espartanos e a propriedade estatal da terra era dividida entre espartanos. Não podia ser vendida ou repassada. Tá? A propriedade da terra era dividida entre os espartanos. A terra pertencia ao Estado, né? A Esparta, cidade-estado. Então não podia ser vendida ou repassada para outra pessoa. Na prática, o dono da terra era o Estado e o responsável pela exploração, o cidadão espartano, utilizando mão de obra dos ilotas, dos periecos e dos escravizados. Então, eles usavam a terra para se manter, mas não podiam fazer esse uso de forma privativa ao ponto de vender essas terras. Tá? Aqui a gente tem um texto falando sobre o trabalho. Deixa eu ver se vai dar tempo. Tá em cima da hora. Na Grécia Antiga, o trabalho era, de maneira geral, desdenhado, visto como algo ruim. Isso não significa que os gregos não trabalhassem, mas alguns tipos de trabalho eram desprezados pelos privilegiados, que acreditavam que certas atividades eram desprovidas de virtude e, portanto, destinadas a outras pessoas. Resumindo, nem todo trabalho era considerado digno. Parte dessa tradição cultural grega pode ser explicada pela abundante utilização do trabalho escravizado e por alguns registros da época que demonstram como os gregos concebiam o trabalho. O filósofo grego Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., em sua obra Política, afirmou que um escravizado era apenas uma propriedade, um mero instrumento nas mãos de outro homem que era seu proprietário. Na mesma obra, Aristóteles escreveu que os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios, atividades que o filósofo considerava desprezível e incompatível com as qualidades morais. Xenofonte, que viveu de 430 a 355 a.C., outro filósofo grego, escreveu alguns anos antes de Aristóteles que os oficiais artesanais eram muito mal vistos. Sua justificativa baseava-se na ideia de que tais atividades deixavam os seres humanos fisicamente arruinados, com o corpo enfraquecido e a alma muito menos robusta. Segundo Xenofonte, é por isso que em certas cidades, notadamente é que tem reputação militar, é proibida aos cidadãos a prática dos ofícios de artesão. Os dois filósofos defendiam que quem trabalhava não tem tempo para o ócio, considerado indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Assim, a realização do trabalho e produção de alimentos, roupas, utensílios domésticos, etc., ficava a cargo dos metecos, em Atenas, e dos ilotas, em Esparta.
sem contar os inúmeros escravizados que possibilitavam aos cidadãos que se dedicassem à política e ao estudo da filosofia e da jurisprudência. Então, por isso que criou aí uma certa mentira, né, de que o trabalho era considerado mal visto pelos gregos. Trabalhar era considerado algo a ser desprezado. Era só para os pobres, os escravos, os ricos não trabalhavam, viviam no ócio, né? Vivia na tranquilidade. E que o filósofo é um sujeito que não trabalha, que só pensa. Isso é uma mentira, né? Isso está fora de qualquer cogitação. Está bem distante da realidade. Como eles viviam, Oi? professor? Os Como assim? filósofos. Os filósofos, Isso. Como a eles se sustentavam? eles eram sustentados, normalmente os filósofos viviam nos palácios, né? Ou então eles viviam nas praças, e eles eram desapegados de bens materiais. Viviam rodeados de pessoas, era como se eles tivessem, vamos dizer assim, discípulos, seguidores, e esses seguidores acabavam sustentando eles. Na próxima aula, quando a gente for falar sobre a vida dos espartanos e dos atenienses, a gente vai entrar mais profundamente nessa questão e aí a gente explora melhor isso. Com quem que eu estou conversando? Oi, Com Elias, qual aluno que professor. perguntou? Elias. Oi, Elias. Na próxima aula, Elias, a gente aprofunda mais essa questão, tá? Sobre os filósofos. Tá certo. Tá bom? Obrigado, Mas assim, professor. basicamente era assim, eles não trabalhavam no pesado, eles não tinham uma profissão. Filosofar é a profissão deles, né? Aliás, hoje ser filósofo é uma profissão, né? Filosofia é uma faculdade hoje, né? Viver do pensamento, mas não é viver do pensamento assim, pensando caraminhola, encaixando o pensamento no cotidiano das pessoas, levando as pessoas a refletir sobre as suas ações, as ações da sociedade. É muito profundo, é muito interessante a filosofia. É um campo de raciocínio muito interessante. Mas na próxima aula a gente vai abordar melhor, tá bom? Daí vocês vão Tá ter certo. esses exercícios, tá? Sobre esse texto. E aqui o mapa mental, tá? A gente já está estourando a aula, mas eu só quero passar para vocês o mapa mental e as atividades. Ó, tem o resumo do capítulo inteiro, tá? Que a gente trabalhou. Aqui, ó, a diferença de Atenas e Esparta, ó, que a gente acabou de falar, tá? Aqui, ó, o poder aristocrático e o poder democrático, as reformas do Drácon, do Solon, do Clístenes e do Péricles. Tem as principais reformas que eles fizeram. Isso para estudar para a prova, gente, é ótimo esse mapa mental. Tá? O cidadão ateniense, o ostracismo, tá? Professor, Oi, a Laura mandou avisar que a bateria do celular dela acabou. tá tudo bem, sem problema. Pode falar. Pode falar para ela que fica em paz, sem problema. Professor, Oi. Tá, fala. Obrigado, professor. esses mapas, Oi? onde a gente acha? O mapa mental? Esses mapas, isso? Esse tá na apresentação que eu disponibilizei para vocês. E no final da É, apostila, no livro de atividades também tem. tá. No livro de atividades tem. Mas eu sempre faço um recorte e coloco na apresentação para vocês, tá? Só para finalizar aqui, pessoal, eu coloquei a seção História e Cinema, e aí eu estou citando para vocês os filmes, tá? Aqui a gente tem, deixa eu tirar, Helena de Troia, tem o... Eu vou disponibilizar novamente esse slide para vocês, porque no que eu disponibilizei não tem os filmes. Daí eu vou disponibilizar isso com os filmes. Helena de Troia,
Aqui o resumo do filme é o mesmo do filme Troia de 2004, tá? Porque é a mesma história, só que a versão é mais atualizada. Daí eu já assisti todos esses filmes eu já assisti. Os 300 de Esparta é um filme de 1962 e tem 300 de 2007, né? Que tem o brasileiro que atua no filme lá, o Santoro, que faz o papel de Xerxes. Tem o Sócrates, esse aqui para o Elias, que perguntou sobre o filósofo. É interessante esse filme, Sócrates. Casamento Grego, talvez vocês já tenham assistido, já passou na sessão da tarde várias vezes. É um filme que conta a história de um casamento entre um americano e uma moça grega. É uma comédia, mas é muito interessante para ver como é que é o cotidiano de uma família grega, tá? É bem interessante. Donald, no País da Matemática, é mais para criança do 6º ano, mas é interessante para vocês entenderem o quanto que a matemática dos gregos está inserida no nosso cotidiano, no dia a dia, né? Troia, a versão atualizada de Troia, né? Tem o cavalo de Troia lá no fundo, bem interessante. O 300, um filme mais atualizado, né? Daí vocês têm Hora de Estudo, da página 15 e 16, e as atividades do livro de atividades, páginas 5 a 7. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor pelo WhatsApp. A aula de hoje eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vou colocar a aula para vocês lá no YouTube e o link no Google Classroom. E aí, vocês precisando, vocês entram em contato com o professor pelo WhatsApp. E aqueles alunos que eu citei lá no comecinho da aula, por favor, entre em contato comigo para a gente resolver a questão das atividades, que eu estou com um problema nas atividades de vocês, tá? Está chegando, mas sem anexo, a gente precisa ver o que está acontecendo, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu fechar o compartilhamento aqui. Vou olhar para vocês. Tudo bem? Tudo certinho com a aula de hoje? Alguma dúvida? Não. Não. Não? Deu para entender? Muito obrigado. Então, Deu. hoje é segunda-feira, vocês começam a semana comigo. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, um excelente final de dia e que uma abençoada semana, que na próxima semana a gente possamos nos encontrar novamente, todos bem, de saúde, todos juntos, dispostos, e que tudo venha melhorando cada vez mais, né? Nós começamos uma semana melhor do que a semana passada, né? Com a abertura da cidade, que as coisas melhorem, que essa pandemia passe e que a gente tenha sucesso na vida cada vez mais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau. Obrigado. Valeu. Obrigada, professor. Tchau. Obrigada, professor. Até mais.